Bom dia, irmãos. Nós vamos hoje estar estudando a lição número 7, o preço do resgate. Essa lição ela nos traz uma realidade de como que Cristo nos trouxe de volta para Ele e falaremos exatamente sobre resgate, sobre redenção. E vamos ler em Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, e logo depois em Romanos 6. Mas antes da gente orar, da gente ler Romanos, nós faremos uma oração pedindo a orientação e a direção de Deus para essa aula. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, sobre mim na condução desse estudo e, ó Deus, também sobre aqueles que vão me ouvir, que possa, Senhor, ser um canal de bênçãos, um canal de instrução da Tua palavra, meu Deus. Abençoa, Senhor, usa minha boca, usa meu intelecto como teu instrumento nesse momento, Senhor, na condução desse estudo, e seja com todos nós, ó Pai. Abençoa-nos grandemente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, Romanos 3, 23 e 24, que é um versículo que a gente leu na aula passada, fala da justificação. E nos diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o 23. No 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 6, a partir do versículo 12, nos diz o seguinte: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O preço do resgate, ou o preço da redenção. Isso significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Essa expressão redenção, ela pode ser usada
ela tem significados aqui definidos para como pagar o preço do resgate de alguém. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Era assim que os escravos podiam ser libertados. Entre os gregos e romanos, um escravo podia ser libertado pagando-se um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. O processo se chamava redenção. E o preço, aquilo que se pagava, era chamado de resgate. Então, essa metáfora usada por Paulo para exemplificar a obra salvadora de Cristo nos deixa claro que ele associa também redenção com resgate. Mas ele associa redenção com resgate da nossa vida, do resgate que Deus nos proporciona do nosso pecado. É exatamente esse trecho, esses dois trechos de Romanos, capítulo 3 e capítulo 6, em que Paulo fala sobre os cristãos de Roma, sobre a vida de pecado que eles estavam vivendo, porque eles viviam no meio de muita imoralidade, no meio de muita idolatria. Inclusive, parte dessas imoralidades faziam parte de cultos aos deuses pagãos. Então, ali, eles estavam vivendo num mundo não muito diferente do que a gente vive hoje. Daí, essa palavra de Paulo tão diretamente ligada a situações de pecado. Ele associa a redenção com resgate e usa o termo grego litron, tanto para a redenção quanto para o resgate, que se usava para o pagamento de resgate de escravos de guerra. No grego clássico, usou-se também na recuperação do cadáver de Heitor, que foi derrotado pelos gregos na invasão de Troia. Bem, um dicionário grego define assim: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Para Paulo, usa apolitrosis, que também tem o sentido de livramento sob pagamento de um preço, e mostra esse preço como sendo a morte de Jesus. O termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 vezes no grego clássico. Alguns teólogos e estudiosos se chocam com a ideia de Deus negociar com Satanás, mas isto é uma metáfora e não uma realidade. Não há motivo para escândalo. Bárbaros eram aqueles povos que não eram romanos e que não eram gregos, assim como para os judeus, gentios eram os não-judeus. No item 1, o uso do termo redenção no pensamento bíblico. Bem, aí nós vamos encontrar esse termo redenção aparecendo na tradução para o grego, no que chamou-se de Septuaginta. Septuaginta foram as escrituras sagradas traduzidas do hebraico para o grego, porque o grego era a língua mais falada na época do Novo Testamento, equivalia ao que hoje é o inglês. Era uma língua falada em todo o mundo da época, assim como hoje o inglês é uma língua também falada em todo o nosso mundo atual já há bastante tempo. Bem, eles foram pregar aos judeus fora da Palestina. E muitos desses judeus não falavam em hebraico. Eles usavam o aramaico, ignoravam o aramaico e o hebraico. Eles falavam em grego, que era a língua universal.
Então, os pregadores do Novo Testamento escreveram em grego e se valeram da Septuaginta. Êxodo 13:13 é a primeira passagem bíblica que coloca isso. Os primogênitos desde a saída do Egito pertenciam a Iavé. A ideia ocorre em Êxodo 4:22, onde Israel é declarado como primogênito de Iavé. Em Êxodo 13:2 fala: todo animal primogênito é de Iavé. Então aí fala-se sobre o sacrifício de todos os animais primogênitos como resgate, como redenção pelo pecado do povo. O jumento estava fora disso, porque pela sua força física ele era usado no campo. Ele podia ser resgatado, ou seja, podia se pagar um preço por ele, sobre o jumento. Então a ideia é de dar algo em troca de algo. Um cordeiro, por exemplo, por pagamento, pela expiação dos pecados. Né? Então a gente vê essa situação. A segunda ocorrência surge em Êxodo 21, de 28 a 30. Como não era um homicídio doloso, o dono do boi podia pagar um valor, em hebraico, koper, para redimir a sua vida ameaçada. Porque no princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. É aquele ditado bem conhecido nosso, olho por olho, dente por dente. Aqui é pagar um preço para ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Em Êxodo 30:12 reaparece agora com o sentido de cobertura. Os israelitas eram recenseados temporariamente para poder se dispor deles em algum serviço oficial. Pagariam um resgate, um valor para isto, uma taxa ou um imposto pelo direito de serem do Senhor. Com o tempo, essa palavra no grego, no litron, ou no latim, redimo, vem dando origem ao verbo redimir, redenção. Passou a ter a ideia de um preço pago para comprar um escravo ou um cativo, tornando-o livre. Em Hebreus 11:35, o termo grego ocorre e é traduzido pela versão revisada como livramento. Os heróis da fé preferiram não ser livrados. Eles pagaram o preço por seguir a Jesus. Mas essa é a ideia, livramento mediante pagamento. Em Isaías 43:3, por exemplo, Yahvé diz que deu parte da África a Ciro, o rei da Pérsia, como resgate de Judá. Livrou Judá, a nação de Judá, do cativeiro, mas deu-lhe outras nações, outras terras no continente africano. No item 2, o que diz a teologia? Bem, o que diz a teologia? Não é complicado, é uma coisa bem clara, e a definição teológica da redenção nos diz que significa, então, o seguinte: inclui tudo aquilo que chamamos salvação, livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. João 8:34 e 35. Ela encontra sua liberdade em Cristo. João 8:36. E é libertada para não ser mais escrava de ninguém. Gálatas 5:1.
é livre. Redenção é tudo aquilo que é salvação. A redenção, resgate, libertação. Tudo isso faz parte da chamada redenção, do plano de salvação de Deus para a humanidade. No item 3, Cristo o Redentor. Dos muitos títulos de Cristo, este é um dos mais preciosos para o fiel, para quem serve a Cristo, porque ele é o nosso Redentor. O Novo Testamento o mostra como sendo o Redentor, o intitula como o Redentor, e nós sabemos muito bem que isso foi pago pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu sacrifício em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados, para vivermos uma nova vida, uma vida de comunhão com o Senhor. Vejamos o seu ensino, que aqui será mostrado em 4 itens. No item A, nos diz o seguinte: em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Romanos 3, 23 e 24. Também em Romanos 6, de 16 a 22, que é trecho bíblico que fizemos a leitura direta. Antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecíamos ao pecado para fazer a sua vontade. Éramos servos do pecado. Romanos 7,14. Agora livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Mas cria-se uma polêmica, uma questão. Mudamos de servos para servos? Então não ficamos livres, dirá alguém. Está certo isso? Claro que não, né? Claro que não está certo. Quando estávamos debaixo do pecado, não conseguíamos não pecar, principalmente porque nós não tínhamos o temor a Deus. Nós não tínhamos o Espírito Santo atuando na nossa vida. A realidade está muito clara. O Espírito Santo não tinha direção da nossa vida, nos orientando a fazer a vontade de Deus. Agora em Cristo, libertados e tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. Não obedecer ao pecado, não obedecer à carne, a chamada concupiscência da carne, que Paulo fala o que são os pecados da carne. Bem, Romanos 12, 1 e 2, que nos diz claramente o que? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1 e 2. Esse é o nosso lema. Essa é a nossa nova vida. Vivermos segundo a vontade de Deus, prestando um culto racional a Deus, apresentando-nos como sacrifício vivo
santo e agradável a Deus. Agora em Cristo, libertados e tornados livres do pecado, podemos não obedecer ao pecado e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor. Atos 22, de 8 a 10. A submissão ao pecado difere da submissão a Cristo. Por quê? A submissão ao pecado era escravizante. Ela nos oprimia. Mas a submissão a Deus é voluntária e enche nossa vida de significado. Não somos mais escravos do pecado, Romanos 6,17, mas servos voluntários de Deus. Nós não somos obrigados a seguir a Deus. Nós optamos por nossa livre e espontânea vontade. Não podemos nos esquecer deste fato. Jesus nos convidou e nós aceitamos esse convite. E se aceitamos esse convite, nós temos que cumprir a vontade do nosso Deus. No segundo, que é o item B, nos diz: o sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi o preço pago pela nossa redenção. Romanos 3,25. Não foi o pai quem obrigou o filho, mas o filho que se ofereceu a si mesmo e ofereceu o seu sangue como preço para nos libertar. E quando libertou, nos deu de presente ao Pai. O Filho, Jesus, não foi um curandeiro, não foi um pregador de autoajuda, não foi um líder revolucionário social, mas alguém que se deu como resgate. Ele pagou o preço, ele pagou um alto preço pela nossa comunhão, pelo nosso resgate, pela nossa redenção. Está lá em Marcos 10, 45. O terceiro item, a letra C, nos diz: ao nos comparar, ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua natureza e a de filho. Nos tornou filhos de Deus. Ele nos tornou seus irmãos. Está em 2 Pedro 1,4. Na linguagem do autor de Hebreus, pois passamos a ser filhos do Pai. Filhos do Pai eterno. E não nós tínhamos e perdemos a natureza de Adão, a natureza humana pecaminosa, e ganhamos a natureza de Cristo, a natureza santa, da qual nós temos que procurar sempre nos colocar, sempre buscar, porque isso não acontece como um passe de mágica. Isso vem a partir das nossas atitudes, do nosso dia a dia. No quarto e último item, a nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Romanos 4, 25 e 8, 29 e 30. Isto significa que temos vida na vida de Cristo.
E porque ele ressuscitou, seremos ressuscitados. E como ele foi glorificado, nós também seremos glorificados. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. A natureza ressurreta e a natureza glorificada receberemos no tempo apropriado. Isso porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade do Pai eterno, de Deus. Então, não podemos esquecer que redenção é a essência da salvação. Deus nos comprou pagando um alto preço. Como consequência ética da nossa redenção, reconheçamos que somos o santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. Nós passamos a ser de Deus. Cristo faz a redenção de todo o nosso ser para sermos do Senhor. Pensemos em 1 João 4:4 e 5:19. Somos do Senhor. Aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior que o dono antigo. Nada de transigir com o pecado, de fazer malabarismos com o pecado. Já que fomos libertados, lembremos de Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não nos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Escravidão do pecado, escravidão de um medo, escravidão de uma frustração, escravidão de algum resquício de idolatria que ainda possa ter na sua vida. Faça uma autoanálise e procure, irmão, rever isso. O que está te deixando nessa escravidão? O hino 125 do cantor cristão, Redenção, nos diz o seguinte: minha alma canta ao Salvador, que te remiu com tanto amor, que te livrou da escravidão, seu sangue dando em redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Longe eu andava do meu Deus, seguindo nos caminhos meus, o Salvador me descobriu e com seu sangue me remiu. Feliz momento quando vi na triste cruz morrer por mim, para libertar-me do opressor, meu santo e justo Redentor. Para minha justificação, o esforço meu foi todo vão. Perante Deus só tem valor o sangue do meu remidor. Vem, alma opressa, descansar na redenção tão singular,
Jesus garante a salvação, seu sangue vale a redenção. Na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou. Contente cantarei louvor a meu glorioso Redentor. Na redenção firmada estamos, o nosso cativeiro já findou. Jesus nos remiu, Jesus, o nosso Redentor, ele pagou todo o resgate com seu sangue na cruz. Vamos nos apoderar, irmãos, dessa promessa do nosso Deus e vamos continuar em oração pela nossa igreja, pelos nossos familiares, pelo nosso país. Vamos, irmãos, continuar dobrando os nossos joelhos para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Oremos então, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela aula que pude aqui ministrar, ó Deus. Muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder, meu Deus, pela Tua misericórdia. Pai querido, dá-nos a Tua unção, o Teu poder. Ó Pai, dá cura, Senhor, para as enfermidades que há sobre nós, sobre os nossos familiares, Senhor. Abre as portas para aqueles todos que precisam do emprego, Senhor. Ó Deus, aqueles que precisam ter sua vida organizada, Senhor. Dá, ó Deus, libertação, Senhor. Ministra, Senhor, perdão para aqueles que estão ainda com corações tristes e endurecidos, ó Pai. Ministra, ó Pai, a cura para as enfermidades, Senhor Deus. Ó Deus, abre as portas de emprego para aqueles que estão precisando. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Perdoa todos os nossos pecados, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a nossa querida professora Jália. Abençoa a sua vida, sua saúde física, sua saúde mental, seus familiares. Toma todos nós nas tuas mãos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.